Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui já na reta final do nosso estudo acerca desta realidade da profissão de fé, trabalhando um pouquinho as constituições dos concílios, passeando um pouco, pela história dos concílios da Igreja, alguns concílios regionais, outros concílios ecumênicos, E aos poucos nós vamos procurando entender toda a trajetória do desenvolvimento orgânico da Igreja, de toda esta realidade mesmo no que diz respeito à teologia dogmática, a realidade da doutrina católica, a sã doutrina da salvação. Mas antes de mais nada, que possamos rezar e pedir a Deus a graça mesmo de ter o nosso entendimento iluminado pela graça de Deus. Que o Senhor mesmo com seu Espírito Santo, como sempre fazemos, possamos clamar mesmo que este Espírito Santo venha iluminar a nossa inteligência, convidar a nossa vontade a dar assentimento a tudo aquilo que a nossa inteligência vai apreendendo mediante o que vamos aprendendo. Então, que nós possamos efetivamente estar de coração aberto para clamarmos a graça e a ação de Deus na nossa vida. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus queridos irmãos, então, como disse no início, vamos continuar aqui avançando um pouco nesta realidade, um pouquinho da história dos concílios, passando acerca daquilo que os concílios vão trabalhando ao longo da história da Igreja. É inevitável que falemos um pouco de história, por isso talvez a aula fique um pouco diferente daquilo que nós já vimos trabalhando quando meditávamos diretamente o Catecismo da Igreja Católica, Mas é bem interessante também podermos compreender e entendermos como é que a Igreja foi, diante de tantas circunstâncias, ela foi lidando com essas realidades, com as condições das heresias que foram surgindo ao longo dos séculos, ao longo da história. Nós vamos procurar trabalhar esta Constituição. Nós ainda continuamos como nosso foco de estudo no Catecismo da Igreja Católica, porque muito do que nós falamos aqui acerca dos concílios estão dentro do que prevê e do que está escrito no Catecismo da Igreja Católica, mas eu também gostaria de indicar um livro que trata a respeito da história dos concílios ecumênicos, para aqueles que quiserem se aprofundar, que é um livro organizado por Giuseppe Alberigo, História dos Concílios Ecumênicos. Ele vai trabalhar praticamente todos os concílios ecumênicos da Santa Igreja. Você sabe que foram 21 concílios ecumênicos que a Igreja vivenciou, afora os concílios regionais. Na aula passada, eu mencionei alguns concílios regionais aqui logo no início da Igreja mesmo, da história da Igreja. Nós vimos alguns concílios no século II mesmo, como o Concílio de Arles, Concílio de Roma, Concílio de Cartago, alguns concílios assim de caráter mais regional, O próprio Concílio de Jerusalém, concílio inicial mesmo, o primeiro concílio que ocorreu na vida da Igreja, apostólico ali, reunindo os apóstolos, narrado na Sagrada Escritura, também comentamos. E falamos também um pouco acerca do Concílio de Nicéia, que foi o primeiro concílio dito ecumênico, no ano 325. Também falamos um pouco acerca do Concílio de Constantinopla, no ano 381, também o segundo concílio ecumênico. E falávamos um pouco acerca do Concílio de Éfeso, que aconteceu no ano 431, também justamente para
combater, digamos assim, algumas heresias. Como fonte de estudo também, eu gostaria de indicar para você um livro de um aprofundamento maior, né, que na verdade é um compêndio de símbolos e decretos dos diversos concílios ecumênicos, né, que é o chamado Denzinger e Ullmann, que você também pode aprofundar-se lá no Denzinger, que é, na verdade, um compêndio justamente de declarações, decretos, né, dos diversos concílios ecumênicos. Ele mostra muito das declarações mesmo que foram evidenciadas em cada um dos concílios. Então, é um aprofundamento mesmo para quem quiser, de fato, enveredar por esse estudo, né, e aprofundar-se, que é um estudo também fascinante dentro da formação dogmática, vamos assim dizer, né, de cada um dos fiéis. Tá? E também para aqueles que quiserem ter uma leitura um tanto quanto mais simples, né, mais resumida, também posso até indicar um livro chamado Escola da Fé, do professor Felipe Aquino. Né? Ele tem uma coleção, vamos dizer, de 3 volumes deste livro. Essa edição aqui é uma edição antiga, já temos uma edição mais atualizada. Nesse caso aqui, o volume 3, ele trata um pouco a respeito dos concílios ecumênicos, porque é o volume que trata do Sagrado Magistério da Igreja, né? Também vale a pena você conferir. É bem resumido, mas te ajuda já para quem quer iniciar esse estudo acerca dos concílios ecumênicos, tá? E, claro e evidente, a Sagrada Escritura, ela não pode também estar de fora dos nossos estudos, né? Para que a gente possa realmente ter esse aprofundamento. Muito bem, na aula passada, acerca dos concílios, quando falávamos dos 3 primeiros concílios ecumênicos, nós percebemos que existiam ali realidades heréticas, né, do ponto de vista trinitário. As controvérsias que nós observamos lá no século IV, por exemplo, né, logo em meados ali do ano 320, né, como o arianismo, por exemplo, trilhavam em torno da realidade trinitária, né? As controvérsias que surgiram eram controvérsias trinitárias. Muito bem, nós vimos na aula passada que esse problema foi solucionado justamente nos concílios de Nicéia, no ano 325, e no concílio de Constantinopla, no ano 381. Né? Nós vamos perceber que esses 2 concílios, eles buscaram realmente solucionar essas controvérsias, né? Tanto do arianismo, que negava, vamos dizer assim, a divindade de Cristo, né? Como também do macedonismo, né? Que aconteceu mais tarde um pouco e que foi refutado no concílio de Constantinopla, ele que negava a divindade do Espírito Santo. E dessas controvérsias, dessas intrigas doutrinárias, vamos assim dizer, né? Dessas realidades, e a Igreja com os seus padres conciliares também refutando toda essa controvérsia, principalmente o arianismo, né, que foi uma heresia que muitos não aceitaram depois do concílio de Nicéia. Santo Atanásio, né, o grande baluarte lá do Oriente, que buscou justamente vivenciar esta realidade justamente contra o arianismo. Chegou um momento que praticamente só era Santo Atanásio mesmo contra praticamente toda a igreja que tinha se tornado ariana. Nós vamos notar tudo isso e vimos isso com detalhes na aula anterior. E o macedonismo, que negava a divindade, né, a processão do Espírito Santo de Deus e que também foi refutado no concílio de Constantinopla. Destas controvérsias surge o chamado credo niceno-constantinopolitano, né? Começou no concílio de Nicéia e foi aprofundado e terminado, né, no seu concílio de Constantinopla, no primeiro concílio de Constantinopla, se assim observarmos. Isto verificamos no século IV, nessas controvérsias trinitárias. Quando chegamos no século V, ou seja, entre o ano 401 e 500 da era cristã, nós vamos perceber que as controvérsias que vão surgir agora são controvérsias cristológicas. Então você vai notar, já no século IV, as controvérsias são
trinitárias, aquela realidade de entender a Santíssima Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, primeira, segunda, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Isso foi bem evidenciado ali no Concílio de Nicéia e de Constantinopla, mas agora as questões, os questionamentos que começavam a surgir como é que agora nós vamos inserir a humanidade de Cristo no mistério da Trindade, né? Então, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas divinas, compondo, digamos assim, a Santíssima Trindade. Mas agora a controvérsia começa a enveredar para a realidade da segunda pessoa da Santíssima Trindade, da pessoa divina, né? Vamos assim dizer, da Santíssima Trindade. Como inserir a humanidade de Cristo na Trindade? Eis a controvérsia que vai começar a desenvolver-se, né? Por ocasião de algumas circunstâncias heréticas, mas que depois a Igreja vai buscando solucionar. É quando surge, justamente, desenvolvido no ano 431, o Concílio de Éfeso, né? É interessante você perceber que as heresias, elas sempre surgem, note bem, elas sempre surgem do clero, né? O clero é que levanta, vamos dizer, circunstâncias heréticas. É muito raro na história da Igreja nós observarmos heresias que foram levantadas por leigos, né? Você nota sempre que são padres, que são bispos, né? Realidades nesse contexto que levantam heresias, né? Escolhas do que eu devo acreditar. Lembra o que significa a palavra heresia? Heres, né? Que significa escolha. Levantam-se heresias e, por vezes, essas heresias acabam ganhando corpo, acabam ganhando seguidores. Então, a Igreja ela vai precisando realmente norteando. E, a partir daí, os concílios são convocados também com o intuito de definir realidades, inclusive dogmáticas, tanto no aspecto no que diz respeito à questão da fé, como no que diz respeito à questão moral, né? Se nós assim percebermos. E no Concílio de Éfeso, tudo beirava muito em cima de uma heresia chamada nestorianismo. Nós falávamos sobre isso na aula passada. O nestorianismo é uma heresia que nega, digamos assim, a dupla natureza de Cristo, digamos desta forma, né? Como se Cristo tivesse 2 pessoas, né? A pessoa humana e a pessoa divina, digamos assim, que não estavam unidas, né? Estavam, de certa forma, separadas. Cristo, ele encarnou-se, mas a natureza divina de Cristo estava bem separada da natureza humana de Cristo, né? Isso é o que pregava Nestório, que era um bispo, até mesmo um patriarca de Constantinopla, né? Se nós observarmos esta realidade. Ele que já tinha observado outras heresias anteriores a ele, né? E a partir daí ele desenvolve esta teoria que foi refutada no Concílio de Éfeso. Quer dizer, um dos temas, né, digamos assim, de debate do Concílio de Éfeso foi justamente a heresia nestoriana, heresia esta que teve São Cirilo, né, de Alexandria, que de fato foi um baluarte desse tempo, desta época, né? O Concílio de Éfeso, inclusive, nós vimos que foi um concílio bastante controverso, né? Porque muitos delegados, inclusive, do momento, da época, né? Tanto do lado de Constantinopla quanto do lado do Ocidente, os delegados, por exemplo, papais, que também iriam para o Concílio de Éfeso, a gente percebe que eles demoraram muito, por uma sequência de eventos trágicos que existiram na época, eles demoraram muito a chegar. E aí o concílio começou os debates sem a presença nem do lado do patriarca de Constantinopla, nem dos delegados papais, né? E acabou gerando toda uma controvérsia. São Cirilo de Alexandria se precipita nessa realidade. Muitos bispos não quiseram participar do início do concílio porque acharam injusto, né, toda essa realidade. Enfim, tudo isso nós evidenciamos dentro desse contexto. Eu estou aqui recapitulando isso porque desse contexto vai depender as próximas considerações que nós vamos observar no concílio seguinte, né, que é o concílio de Calcedônia, que acontece no ano 451. Né? Se nós evidenciarmos o concílio de Calcedônia, acontece mediante, né, na época, o Papa
que estava pontificando na época era ninguém mais, ninguém menos que o Papa Leão, né? Leão I ou Leão Magno, o grande Papa São Leão Magno, né? Se nós assim pudermos observar. Então, somente recapitulando, o nestorianismo, ele dizia o quê? A heresia nestoriana, que foi refutada por São Cirilo de Alexandria e ainda por outros delegados ali do Concílio de Éfeso, né? Esta heresia dizia que a natureza humana de Cristo e a natureza divina eram separadas, né? Nestório, ele separava em demasia esta dupla natureza de Cristo, né? Como se fossem duas pessoas, digamos assim, né? E isso foi refutado. Ele, inclusive, versou esta realidade, esta teoria, porque incomodava muito a ele a realidade de que Maria era chamada, principalmente pelo povo de Constantinopla, Maria era chamada de a Theotokos, né? Que nós falávamos na aula passada também. A Theotokos, a mãe de Deus, né? Se bem que se nós formos observar o termo técnico mesmo da palavra Theotokos, né? Se nós traduzirmos assim para o latim, ela seria chamada de deípara, né? Ou seja, aquela que podemos assim observar de uma forma bem mais cruenta, né? Desculpem até a expressão, tanto quanto é a expressão que nós não estamos muito acostumados, né? Deípara, aquela que pariu Deus, né? Podemos assim observar. Mas é o termo mais técnico da realidade. Aquela realidade mesmo de dizer que Nossa Senhora foi aquela que gerou a humanidade de uma pessoa divina, né? Ela, claro, é evidente que ela não gerou a divindade de Cristo, mas ela gerou a humanidade de uma pessoa que é divina, porque a pessoa de Cristo é uma pessoa divina. Não existem duas pessoas. Existe uma pessoa, que é a segunda da Trindade, e esta pessoa tem duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina, né? Então nós observamos esta condição. Isto foi definido claramente no Concílio de Éfeso, né? Os delegados papais, inclusive, na época também estavam presentes, representando na época o Papa Celestino I. Então nós vamos percebendo justamente esta abordagem aí. No entanto, diante das declarações do Concílio de Éfeso, inclusive feitas, citadas por São Cirilo de Alexandria, né? Um texto que São Cirilo declarou, vamos dizer assim, no Concílio de Éfeso, ele cita certos termos que acabaram levando alguns discípulos dele mesmo a entenderem de forma controversa a realidade da natureza de Cristo, né? Ou seja, enquanto que Nestório, ele separava demais a natureza humana da natureza divina, dando a impressão de que o que nós tínhamos aqui em Jesus era somente a natureza humana sem a natureza divina dele na mesma pessoa, né? Os discípulos de São Cirilo de Alexandria e Companhia Limitada, né, começaram a querer, digamos assim, unir demais, né? Enquanto que Nestório separava demais a natureza humana da natureza divina da pessoa do Verbo, os seguidores de São Cirilo, eles queriam unir excessivamente, em demasia. Unia tanto que as duas naturezas ficaram como se fosse só uma natureza, em que a natureza divina fagocitaria, digamos assim, iria fagocitar a natureza humana, ou seja, iria aniquilar a natureza humana. E aí desenvolve-se uma nova heresia, que nós vamos chamar de monofisismo. Inclusive, se você observar o Catecismo da Igreja Católica, no número 467, ele vai falar sobre esta heresia monofisita. Você pode até recordar e revisar, porque isso nós já falamos em um determinado momento, em alguma aula passada, nós já evidenciávamos justamente esta heresia. Você pode começar a ler mesmo a partir do número 464 até o 469, você vai ter aí esta recapitulação destas realidades, né? Destas heresias, inclusive o monofisismo. Jesus tem apenas
como se Jesus tivesse apenas uma única natureza, em que a natureza divina, ela absorveria, digamos assim, a natureza humana. A natureza humana iria se aniquilar. Vários tipos de monofisismo surgiram nesse contexto. Depois do Concílio de Éfeso, vários tipos de monofisismo. Por exemplo, você tinha aqueles monofisitas que diziam que a natureza humana de Cristo iria ser aniquilada pela natureza divina e, consequentemente, ele teria apenas a natureza divina, não seria puramente homem também, né? Nós temos o tipo de monofisismo em que nós vamos perceber que a natureza humana não existiria, ela seria praticamente ocupada pela natureza divina, que faria a parte, as funções da alma de Cristo. Era outra corrente monofisita que surgia. São inúmeras correntes que vão surgindo nesse contexto do chamado monofisismo, né? Uma outra tese, outra heresia que vai sendo abarcada e muitos vão ganhando também, essa heresia vai ganhando muitos seguidores, muitos adeptos, né? Chega-se ao ano de 449, né? Estávamos no ano 431, Concílio de Éfeso. No ano 449 é convocado um novo sínodo, né, em Éfeso, justamente para debater estas questões. Na época, nós tínhamos um patriarca em Constantinopla chamado Eutiques de Constantinopla. Ele era justamente monofisita e ele, muito apegado também ao imperador do Oriente, né? Leão III, o Exáurico, se nós assim observarmos, você vai percebendo que esta heresia estava, de certa forma, ganhando corpo, vamos dizer assim. Inclusive o Papa da época, que esta notícia chega até Roma, quem era o Papa da época? Nada mais, nada menos que o grande São Leão Magno, né? Você tem uma ideia, São Leão Magno, ele vai pontificar do ano 440 ao ano 461. E o Papa que ganha, trabalha bastante essa realidade do poder pontifício, né? O papado praticamente se consolida mesmo com o pontificado de São Leão Magno, ele que impede, digamos assim, através da sua atitude diplomática, a invasão dos bárbaros, especialmente os hunos, liderados por Átila, né? As portas de Roma. Então ele praticamente um ancião, vamos dizer assim. Com toda uma realidade até mesmo diplomática, e quem sabe mesmo espiritual mesmo, ele consegue sanar este perigo bárbaro naquele tempo, né? Pois é, foi justamente ele que envia uma carta para o Oriente, para este concílio de Éfeso, que acontece em 449, e ele é simplesmente ignorado neste concílio. Né? Tanto é que ele chama esse concílio de Latrocínio de Éfeso, um concílio que foi trabalhado mediante a usurpação, um concílio, inclusive, que teve até mesmo morte, né? Porque houve realmente muita violência neste concílio. Então, um concílio que, para a igreja, foi um concílio inválido, se assim pudermos observar. O fato é que esta heresia estava ganhando corpo, né? O chamado monofisismo. E aí, a pedido do próprio Leão Magno, em contrapartida junto ao imperador bizantino, ele pede um novo concílio para que se pudesse evidenciar aí uma resolução desta controvérsia, né? E que a sua carta também pudesse ser lida, porque a carta de São Leão Magno acerca desta realidade do monofisismo, né? Ele, com bastante argumentação, ele conseguia, de fato, quebrar, vamos dizer assim, as pernas, digamos, desta heresia, né? Então, no concílio, este concílio foi um concílio reunido em Calcedônia, né? Calcedônia é como se fosse uma cidade ali próximo, onde hoje é a Turquia, né? Perto de Constantinopla, no lado mais asiático, digamos assim, da Turquia, essa cidade chamada Calcedônia, onde este concílio vai ser realizado. Inclusive, aí nós já temos o quarto concílio ecumênico. Neste concílio é lida a carta de São Leão Magno para todos aqueles que estavam ali presentes e, assim, uma carta magistral, nós podemos observar, né? Ele mesmo vai referir-se mesmo. A pessoa de Cristo é a única pessoa do Verbo eterno de Deus, né? E um dia, em determinado momento da história, ele entra na história, se encarna, faz-se homem, aquele que
sempre é Deus, né? De uma certa forma, na história ele entra e assume uma condição que antes ele não tinha, que era a condição humana. E aí ele vai dizer 100% Deus, 100% homem, consubstancial ao Pai. O homoousios, né, que a gente já ouvia falado em realidades ligadas ali a Constantinopla, por exemplo, né? Que Jesus, ele tem a mesma substância, a mesma natureza, digamos assim, do Pai. Mas ele cita, Leão Magno cita algo novo aí neste concílio, né? Nesta carta. A carta a Flaviano, vamos dizer assim, que corresponderia justamente podemos assim evidenciar o patriarca de Constantinopla da época, né? Flaviano, o tomo a Flaviano que ele vai evidenciar. E aí ele cita nesta carta algo novo, que os bispos até então não tinham se atentado. Que Jesus, ele é consubstancial ao Pai, segundo a divindade, porém consubstancial a nós, segundo a humanidade. 100% Deus, 100% homem. Apresentando natureza humana e apresentando também natureza divina. As duas naturezas unidas, estão ali unidas, mas não estão confundidas. As duas naturezas estão distintas, mas elas não estão separadas. Isso é tremendo, né? Se for observar no âmbito teológico, isso é tremendo. Naturezas que são unidas, mas não confundidas. Unidas, mas não se confundem. Elas continuam se percebendo, notando que existem duas naturezas ali nele, né? Duas naturezas que são distintas, mas elas não são completamente separadas, né? Podemos assim observar. Então é um meio termo, podemos dizer. A moderação nem é algo, né, nestoriano, nem é algo monofisita, nem é algo separado, como o nestorianismo dizia, nem é algo monofisita, unido demais ao ponto de uma natureza aniquilar a outra. Mas era necessário que houvesse esse esclarecimento. Por quê que era necessário isso? Talvez você que esteja me escutando diga, mas por que tudo isso? Por que toda esta controvérsia? Por que toda esta discussão? Isso tem implicações, queridos irmãos, de caráter soteriológico, se nós evidenciarmos. O que é isto? É a realidade mesmo que diz respeito à salvação, à nossa salvação. Para que nós pudéssemos ser salvos, nós precisaríamos, de fato, assumir um sacrifício, e este sacrifício deveria ser agradável ao Pai e aceito pelo Pai de forma perfeita. Quem é que tinha que assumir esse sacrifício? O homem, né? Quem tem que assumir esse sacrifício é o homem. Mas esse sacrifício na cruz precisaria ser um sacrifício perfeito, um sacrifício que pudesse amar a Deus de forma infinita. O homem tem condições de amar a Deus de forma infinita? Só Deus poderia fazer isso. Só Deus tem esta capacidade. Só Deus, de fato, poderia oferecer um sacrifício infinito, podemos assim dizer. Né? Preste bem atenção nisso, porque isso é um dado teológico e é um esclarecimento para a nossa salvação de forma tremenda. Só Deus é que podia fazer um sacrifício de reparação por todos os nossos pecados da humanidade. Mas era Deus quem tinha que fazer isso? Não, quem tinha que fazer isso era o homem, porque quem pecou foi o homem, não foi Deus. O homem é que tinha que oferecer o sacrifício a Deus e que pudesse reparar o sacrifício da humanidade. O homem é quem tinha que fazer isso, mas o homem não conseguia. Quem conseguia era Deus. Deus é quem podia. Como resolver este impasse? Para que isto pudesse se tornar realidade, real, era necessário que este homem, aquele que tinha que oferecer o sacrifício, este homem fosse Deus, aquele que podia oferecer o sacrifício. E aí você tem a união das duas naturezas, né? Desta forma, se você diz que a natureza humana vai ser aniquilada, o sacrifício de Cristo na cruz acaba se tornando inválido, porque é a humanidade que precisa sofrer este sacrifício, digamos assim, né? Se elas estão separadas, como diz Nestório, há um abismo, podemos assim dizer, entre o humano e o divino. Jesus é justamente essa ponte que une o humano e o divino. Então a realidade mesmo da nossa salvação tem implicações diretas nessas realidades doutrinárias que nós estamos falando aqui. Por isso a necessidade mesmo de nós entendermos isso com muita clareza, por que a igreja bateu o pé nesse sentido. Né? Para que nós pudéssemos compreender, e se isso não fosse possível, também teremos implicações aí no que diz respeito à forma de enxergar o mistério salvífico, a forma de enxergar o mistério da
salvação. Então, são algumas realidades que nós precisamos ir compreendendo. E Leão, quando ele lida esta carta em Calcedônia, para todos aqueles bispos que estavam ali presentes, né? Depois que ele vai sanar estas realidades, estas dúvidas, todos esses questionamentos, e os argumentos dele, de fato, são argumentos convincentes, fortes, né? Consubstancial ao Pai segundo a divindade, consubstancial a nós segundo a humanidade, e aí os bispos, de uma forma geral, ficaram tão admirados com o tamanho do discurso, com a beleza, com a repercussão teológica, com o caráter intelectual do discurso, com a autoridade pontifícia do discurso, que eles se levantam e dizem justamente, como que há uma só voz, né? Pedro falou pela boca de Leão. Pedro falou pela boca de Leão Magno, como se estivessem, de fato, reconhecendo ali o ministério petrino, reconhecendo ali a realidade do magistério mesmo pontifício, podemos assim dizer, né? A teologia do pontificado, podemos assim evidenciar, a teologia pontifícia começava já um processo de desenvolvimento daquele campo, vamos dizer assim, de Leão Magno, né? Adiante. A realidade mesmo, já podemos até notar aí um pouco, né? Vamos falar mais adiante sobre isso, a realidade mesmo da infalibilidade pontifícia ali em germe sendo evidenciada, já sendo experimentada por este povo, por estes bispos, por estes padres ali conciliares. Então nós vimos esta realidade aí, né? Dentro do concílio de Calcedônia, que acontece no ano de 451. Nós tivemos aí justamente estas decisões relacionadas principalmente ao chamado monofisismo, né? Refutando justamente esta doutrina, né? Esta heresia monofisita que você pode encontrar aí inclusive, se você tiver interesse, as atas deste concílio você encontra também no chamado Denzinger, né? Se você notar, algumas declarações são até escritas no Denzinger, no original em grego, se você assim bem observar, né? Mas vamos avançando, porque hoje nós vamos trabalhar vários concílios, tentando observar vários concílios, né? Como, por exemplo, o segundo concílio de Constantinopla, que é outro concílio que acontece agora no século VI, se você assim evidenciar, né? O Concílio de Constantinopla, ele continua ainda versando sobre alguns desdobramentos da heresia nestoriana, se assim observarmos, alguns hereges, como Teodoro de Mopsuestia, como Teodoro de Ciro, como Ibas de Edessa, né? Que foram nestorianos e ainda estavam insistindo mesmo nesta tese, nesta teoria. Neste segundo concílio de Constantinopla, você vê a condenação desses nestorianos, né? A confirmação mesmo do dogma de fé, da Theotokos, né? Aquilo que nós podemos dizer em Jesus que há apenas uma única hipóstase, ou seja, em grego, hipóstasis significa pessoa. Nesta única pessoa, nós temos duas naturezas, em que a Virgem Maria, ela gera a natureza humana de Cristo, a natureza humana de uma pessoa divina. Perceba bem esta realidade, né? Aquilo que já falamos em outros momentos, né? Quando nós dizemos que Maria é mãe de Deus. Maria é mãe de Deus por quê? Porque existem em Jesus duas naturezas que estão bem unidas, podemos assim evidenciar, né? E distintas, inclusive. Não se pode separar a natureza humana da natureza divina de Cristo. Quando se diz, você é mãe de quem? Né? Maria é mãe de quem? Ela é mãe de uma pessoa, ela não é mãe de uma natureza simplesmente. Né? A natureza humana e divina estão ali unidas naquela pessoa. Então ela é mãe de quem? De uma pessoa, de Cristo, que é Deus. Né? Mas se dissermos assim, e ela é mãe do quê? Né? Mãe do quê? Quando falamos mãe do quê, estamos falando do que é feito aquilo do qual ela é mãe. É feito de duas naturezas, a natureza humana e a divina. Então, quando falamos do que, estamos nos referindo à natureza. Quando falamos de quem, estamos nos referindo à pessoa. Ora, obviamente, você não vai dizer Maria é mãe do quê? Né? Você diz Maria é mãe de quem? De uma pessoa, que é divina. Né? Gerou a natureza humana desta pessoa que é divina. Mas quando ocorre
a gestação da Virgem, quando ocorre o parto, vamos assim dizer, o parto virginal de Nossa Senhora, nós vamos perceber justamente que a pessoa divina do Verbo eterno do Pai, que se faz carne, né, vem habitar no meio de nós e vem por meio desta porta chamada Maria. Então você vai notando esse desdobramento teológico ao longo da história, né? Se nós assim evidenciarmos. E isso foi muito bem definido, muito bem confirmado no Segundo Concílio de Constantinopla. Só para você ter uma ideia, nós tivemos o primeiro concílio, que foi o Concílio de Nicéia. O segundo concílio ecumênico, Concílio de Constantinopla, primeiro, né? Porque tivemos vários concílios de Constantinopla. Terceiro concílio, Concílio de Éfeso. Quarto concílio foi o Concílio de Calcedônia. E estamos falando agora do quinto concílio, que é o Concílio de Constantinopla II. Já é o segundo concílio de Constantinopla, né? Que acontece no século VI, ali mais ou menos no tempo do Papa Virgílio, né? O Papa Virgílio, que era um papa, inclusive dentro de todo o contexto lá do papado bizantino, né? Que nós evidenciamos aí no século VI, tempo do Papa Virgílio. Acontece mais ou menos ali no ano 553, o tempo deste concílio que versa sobre a condenação justamente desses nestorianos que ainda estavam mantendo, né, a heresia, ainda segurando a heresia dentro desse contexto, e a igreja viu a necessidade de combater. É interessante percebermos que as heresias, elas surgem de forma muito evidente sempre no Oriente, né? Você nota que os concílios que são realizados são concílios aí de Nicéia, de Constantinopla, de Éfeso, né? Sempre do lado do Oriente, né? O Oriente sempre traz muitas controvérsias teológicas e que podem acabar repercutindo na igreja como um todo, se você evidenciar. Eu estou me referindo a isso porque mais adiante nós vamos perceber que os concílios que irão se suceder serão mais voltados para o Ocidente. Nós vamos chegar lá, né? Mas depois nós temos um outro concílio, que será o sexto concílio, né? Que é o concílio de Constantinopla III, o terceiro concílio de Constantinopla, que acontece mais ou menos aí por volta do ano 681, o concílio de Constantinopla III, já no século VII, podemos assim evidenciar. Este concílio, ele é um concílio que versa sobre uma outra heresia, né, que surgiu também como um desdobramento do monofisismo. Você vê bem como uma coisa puxa a outra, né? Porque o monofisismo que diz o quê? Que Jesus teria uma natureza que acaba envolvendo a outra natureza e acaba fagocitando essa outra natureza, vamos assim dizer, né? Esta heresia chamada monofisismo, dizendo que Jesus só teria uma única natureza, ela acaba gerando outros desdobramentos, se assim pudermos perceber. Esses outros desdobramentos, um desses desdobramentos, vão surgir 2 séculos depois do monofisismo, né? E esse desdobramento vai ser chamado de monotelismo, é outra heresia. Monotelismo. O monotelismo já é uma heresia que lida com a realidade da vontade humana de Cristo e da vontade divina, né? Também tem, paralelo ao monotelismo, também surge uma outra heresia chamada monoenergismo, né? Jesus teria somente uma única energia, podemos assim dizer, essa energia divina, entende? E essa heresia também ela iria ter implicações diretas, porque se Jesus, vamos dizer, né? Jesus tem a dupla natureza, tudo bem, aceita-se que ele tem a dupla natureza, natureza humana e natureza divina, mas podemos dizer que ele tem somente a vontade divina, né? A vontade humana, ele não tem, ela não existe. Só existe a vontade divina. E isto é herético. Jesus tinha tanto uma natureza, uma vontade divina, como uma vontade humana, do mesmo jeito que a natureza. Natureza humana, natureza divina, vontade divina, também vontade humana, né? Tanto é que nós veneramos, digamos assim, o Sagrado Coração de Jesus. Jesus tem um coração humano. Neste coração nós vamos percebendo todo o desdobramento da sua vontade humana. Aquilo que Jesus fala, por exemplo, no Horto das Oliveiras, né? Quando Jesus fala no Horto das Oliveiras,
aquela realidade, aquela condição. Pai, afasta de mim este cálice quando ele sua sangue, inclusive, né? Afasta de mim este cálice. Nós vamos percebendo que no final ele ainda diz: faça-se em mim segundo a tua palavra e não a minha. Que seja feita a tua vontade e não a minha, né? Ou seja, esta realidade em que ele mesmo tem a própria vontade humana, mas quer submeter a vontade humana dele à vontade do Pai, à vontade divina. Então existiam duas vontades em Jesus Cristo também, né? Se não houvesse o enfrentamento desta heresia, também teremos implicações sérias dentro do cristianismo, né? Até mesmo o próprio sacrifício de Cristo na cruz poderia ser tido por inválido, porque ele não iria de livre e espontânea, digamos assim, vontade para o madeiro, para o sacrifício, já que ele supostamente não teria vontade. Então, esta heresia chamada monotelismo é uma heresia que foi refutada justamente no terceiro concílio de Constantinopla, né? Sobre o pontificado ali, vamos dizer, do Papa Agatão, né? É um Papa santo, inclusive canonizado, Santo Agatão, e logo em seguida nós tivemos também o desdobramento por ocasião do Papa Leão II também, se nós ainda evidenciarmos aí dentro desse contexto, né? Então, nós tivemos alguns episódios nesse princípio, mais um concílio que você vê também realizado ali no Oriente, concílio que lutava justamente com esta realidade chamada de monotelismo, se assim observarmos, né? Mostra mesmo neste concílio que Jesus tem duas vontades, assim como ele tem duas naturezas, também tem duas vontades, a vontade humana, a vontade divina. Jesus, quando ele se encarna, de fato, a sua alma, podemos assim dizer, né? Foi criada dentro desse contexto por Deus, vamos dizer desta forma. Esta alma também precisou aprender realidades humanas, né? Também precisou ter vontade própria para negar, digamos assim, todas as realidades ligadas à tentação, vontade própria para não pecar. Então você vê tudo isso sendo evidenciado. Por isso que no concílio de Constantinopla III, você pode conferir também no Denzinger, no número 556, vai se dizer justamente dessa forma: a vontade humana de Cristo segue a vontade divina, sem estar em resistência nem em oposição em relação a ela, mas antes sendo subordinada a esta vontade todo-poderosa. É lindo, né? Se você evidenciar. A vontade humana de Cristo, ela é subordinada à vontade divina, a esta vontade todo-poderosa. É uma vontade que não resiste. A vontade humana não resiste à vontade divina, né? É como se fosse um assentimento, uma aceitação, mas essa vontade existe ali, ela está lá, né? É aquilo que nós muitas vezes fazemos. Eis o grande modelo, é Cristo, fazer a vontade daquele que me enviou. Eu desejo fazer a vontade daquele que me enviou. Isso não é aniquilar a sua própria vontade, pelo contrário, é unir a sua vontade, tornar ela consonante à vontade do Pai. É o que sempre nós somos chamados a fazer, buscar fazer a vontade de Deus. Não é assim que nós fazemos? E para que eu possa saber fazer, buscar a vontade de Deus, é o quê? Eu tenho que ter uma vida de oração, uma vida íntima, uma vida interior com o Senhor, né? Para entender qual é a vontade dele e para aceitá-la e tornar a minha vontade consonante com a vontade de Deus, né? É a verdadeira felicidade. A felicidade humana está em fazer a vontade de Deus. A minha felicidade, a minha infelicidade, por vezes, está muitas vezes voltada para a minha própria vontade. Entende esta realidade? A felicidade está em fazer a vontade de Deus. A infelicidade está em optar por fazer sempre a minha própria vontade de forma egoística, né? Então nós vamos notando esta realidade também aqui nesse concílio, que é o concílio terceiro, né, de Constantinopla, se nós assim evidenciarmos. Nós podemos ainda ir avançando, né? A temática é uma temática assim extremamente densa, eu reconheço, é uma temática também fascinante, né? Envolve muita realidade histórica, se assim observarmos, mas para que nós possamos ir compreendendo um pouquinho toda esta abordagem, né? Nós temos, por exemplo, aí o sétimo concílio ecumênico
que é o Concílio de Nicéia II, né? Se você bem se recorda, nós temos o Concílio de Nicéia I, que foi o primeiro concílio, Concílio de Constantinopla I, falamos do Concílio de Éfeso, Concílio de Calcedônia, né? Depois viemos com o segundo Concílio de Constantinopla, depois o terceiro Concílio de Constantinopla e agora estamos no sétimo Concílio Ecumênico, que é o Concílio de Nicéia II, ou segundo Concílio de Nicéia, se assim bem observarmos, né? Neste concílio nós vamos perceber, inclusive, que ele vai versar, por exemplo, sobre a realidade da veneração das imagens, né? Se nós assim observarmos, é um concílio que acontece por volta aí do ano 787, ou seja, já estamos aí no século VIII, né? É um concílio, inclusive, que versa justamente sobre esta realidade do imperador bizantino da época, né? Não aceitar esta realidade das imagens, né? Não aceitar a realidade da veneração das imagens, então acaba influenciando justamente para que as pessoas, né, os fiéis também não venerem, digamos assim, imagens dentro desse contexto, né? Então ele era realmente contra toda esta realidade. Em Constantinopla, nesta época, também existia um santo homem chamado São Germano de Constantinopla. Ele, inclusive, era o patriarca de Constantinopla na época e ele, de fato, era alguém que versava pela fé católica, né? A veneração das imagens que tinha justamente uma fé que beirava desde o tempo apostólico, né? O tempo dos apóstolos. E, no entanto, esse imperador bizantino era contra, né? Aqueles que são contra, aqueles que elaboram esta tese voltada contra a veneração das imagens ao ponto, inclusive, de destruir as imagens, os ícones, né? Esta heresia é chamada de iconoclasmo. Isso também é uma heresia. São iconoclastas aqueles que são contra a veneração das imagens. E isso já se constituía em uma heresia desde o século VIII, se nós evidenciarmos, né? Então, nós tivemos justamente grandes dificuldades aí com relação a esta condição, né? Versando, inclusive, sobre realidades assim voltadas para o monofisismo e o monotelismo, diante desse contexto, porque se o monofisismo, ele, vamos dizer, assume de forma evidente esta condição, isso iria favorecer o iconoclasmo. Você nota mesmo que muita coisa, muito desdobramento vem justamente desta heresia monofisita, que se a realidade da natureza divina, ela acaba apagando a natureza humana, então não tem sentido fazer imagem de uma natureza divina se essa natureza divina não é vista, não é visível, né? Mas é interessante observarmos o contexto, digamos assim, desta realidade. Se nós notarmos no Antigo Testamento, né, de fato, no Antigo Testamento, na Sagrada Escritura, no próprio livro do Êxodo mesmo, ele vai falar nos mandamentos da lei de Deus de que é proibido, de fato, a confecção, a construção de ídolos, né, de algo que realmente pudesse estar ali representando como se estivesse representando Deus, né? De fato, era improvável que isso realmente fosse correto, vamos dizer assim, né? Mas isso na pedagogia do Antigo Testamento, quando não tínhamos a revelação. Mas a partir do momento em que nós observamos o Novo Testamento, em que nós já podemos ver de Deus, que ele assume um rosto humano, então você já percebe que agora eu posso construir uma imagem daquilo que eu vi de Deus. Então, nós vamos percebendo que vai se desenvolvendo a teologia dentro desse patamar. Agora eu vi Deus. No Antigo Testamento, Deus não tinha se revelado, mas no Novo Testamento ele se revelou. E como foi que ele se revelou? Ele se revelou a nossa imagem e semelhança. Agora eu posso fazer uma imagem daquilo que eu vi de Deus. E por isso, a iconografia, né? Os ícones que nós evidenciamos desde a era apostólica, né? Sejam dos anjos, sejam dos santos, nós vamos percebendo esta realidade, aquelas demonstrações de grafite que eram desenhadas nas catacumbas, nós já percebemos isso arqueologicamente falando, né? As imagens que foram sendo evidenciadas, os ícones que foram sendo evidenciados, tinham sempre como modelo esta realidade mesmo da imagem do homem, a imagem humana, porque Jesus se fez
carne, podemos assim evidenciar. Então, tudo isso será observado, será versado neste segundo concílio de Nicéia, se assim bem pudermos perceber e evidenciar, quando se vai definir contra os iconoclastas que há de fato sentido e liceidade na veneração das imagens. Não apenas o sentido da veneração, em que você pode inclusive fazer uma referência à imagem, até mesmo ajoelhar-se diante de uma imagem, né? Porque você não está se ajoelhando diretamente diante da imagem, mas você está diante de lembrando um protótipo que está no céu, né? E o ato de se ajoelhar, devo lembrar, que não significa dizer que porque você se ajoelhou diante de uma imagem, significa dizer que você está adorando, né? Estamos no século XXI, queridos irmãos, e o que importa muitas vezes é a tua própria intenção. Ajoelhar-se diante de alguém, como acontece, por exemplo, entre os súditos e o rei, significa dizer que você está adorando aquele rei, como nós observamos nas monarquias? Tem nada a ver, né? Então é importante observarmos esta realidade. O simples fato de você se ajoelhar, muitas vezes até mesmo diante de uma situação em que vai se pedir até um casamento a alguém, o rapaz pede a moça em casamento e por vezes ele faz aquele gesto bonito de se ajoelhar, colocar uma aliança ali de noivado, de compromisso, perguntar se quer se casar comigo. Aquilo é uma atitude de adoração? Me responda. Então, vai muito da intenção do coração. Do mesmo jeito, uma imagem. Ajoelhar-se diante de uma imagem não significa dizer que é uma adoração. Porque adorar, de fato, é colocar Deus em primeiro lugar, né? No topo mesmo. Ele é o centro de tudo. Se você colocar qualquer coisa no lugar de Deus, e não necessariamente somente imagens, pode ser qualquer coisa. Pode ser até uma pessoa que você tanto gosta, você coloca no lugar de Deus. Pode ser até um bem que você tanto gosta, você coloca no lugar de Deus. Pode ser até uma realidade abstrata que você tanto gosta, você coloca no lugar de Deus. O dinheiro que você tanto gosta, você coloca no lugar de Deus. Tudo isso é idolatria. Até mesmo você mesmo. Você mesmo, muitas vezes, coloca-se você mesmo no lugar de Deus. Isso também é um tipo de idolatria. Porque idolatria é você colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Até mesmo a própria Bíblia. Tem gente que põe a Bíblia, comete bibliolatria, né? Coloca a Bíblia no lugar de Deus. É importante entendermos essa realidade. E entendemos também que Jesus não se fez um livro, né? A palavra de Deus não se fez um livro, a palavra de Deus se fez carne, a palavra se fez carne, já comentamos sobre isso. Et verbum carum factum est. A palavra se fez carne, não se fez um livro, se assim pudermos observar, embora chamemos a Bíblia, a Escritura de palavra de Deus, mas a palavra, ela se encarnou e se fez homem. Ele é a palavra, ele, de fato, é Deus efetivamente falando. Então, nós precisamos compreender esta realidade. Então, dentro deste concílio de Nicéia, o segundo concílio de Nicéia, nós vamos perceber que aí começa os esclarecimentos mesmo acerca das imagens, né? Inclusive, até mesmo é fomentado neste concílio os termos, né? A separação do termo dulia do termo latria, né? Latria, que significa adoração, dulia, que significa veneração, e aí se estabelece uma diferença gigantesca entre ambos os termos. Adoração, que é colocar qualquer coisa no lugar de Deus, adorar somente a Deus, né? E dulia, que é veneração, que é prestar um reconhecimento, prestar uma homenagem, simplesmente. Então tem um outro caráter, esses significados, né? Dentro dessa Constituição. Se você quiser um entendimento até maior a respeito dessa realidade das imagens, eu aconselho você a meditar um pouco sobre as obras de São João Damasceno. Ele que é um dos últimos padres da igreja, do tempo grego, né, padres gregos da igreja, do século VIII, e escreve uma obra belíssima, argumentando com relação a esta realidade das imagens, que é contra os iconoclastas, né, a obra que ele desenvolve, inclusive com argumentações ligadas também à Sagrada Escritura. Posso até citar aqui um exemplo, o próprio livro de Números mesmo, né? No capítulo 21, a partir do versículo 4, aquele episódio da serpente de bronze. A serpente era uma imagem, e foi Deus que mandou construir a serpente. O mesmo Deus que proibiu a construção de ídolos, manda em outro momento Moisés construir uma serpente de bronze, uma imagem de uma serpente, e ainda por cima, de uma serpente que para os antigos era o símbolo de quê? Do mal.
né, da realidade maléfica. E, no entanto, ele manda construir uma imagem de uma serpente, colocar essa imagem no alto de um poste. Todos aqueles que fossem picados por serpentes venenosas, por cobras venenosas, e olhassem para aquela serpente no alto do poste, ficaria curado. Lá, Números capítulo 21, a partir do versículo 4 até o versículo 9, se nós assim observarmos. Você pode conferir. E mais ainda, Jesus nos evangelhos vai fazer referência justamente a quem? A imagem da serpente de bronze, quando ele diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também será levantado no madeiro. Ou seja, todos aqueles que olharem para ele, para o Filho do Homem, erguido no madeiro, serão curados, serão tocados, serão restaurados, porque aquele sacrifício irá curar a humanidade. Entende? Então você vê que aquela imagem da serpente é como que uma prefiguração, digamos assim, desse contexto que nós vemos em Jesus Cristo. Né? Como diria o profeta Zacarias, olharão para aquele que foi traspassado. Por isso que nós, cristãos católicos, pregamos Cristo e Cristo crucificado, como diz São Paulo aos Filipenses. Cristo crucificado. Não é porque Cristo ainda está na cruz, é porque foi pelo sacrifício da cruz que fomos redimidos, que fomos salvos. Como não amar de volta um Deus assim? Como não amar de volta um Deus que se deu por nós por inteiro? Devemos nós também fazer a mesma coisa. Então nós vamos notando esta realidade também a isso, tudo é explicitado no Concílio de Nicéia. Tem outras passagens bíblicas, conforme você mesmo pode ver, né? Eu separei até aqui para você um outro exemplo que trata a respeito da construção da Arca da Aliança, livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 10, né? Ele vai falar, inclusive, da presença de 2 querubins, 2 anjos, 2 imagens de 2 querubins ali em cima do propiciatório da Arca da Aliança, ou seja, 2 imagens que Deus mandou Moisés colocar, inclusive até com todas as medidas bem bonitinhas. Então você vê que não era proibição de imagens que Deus estava proibindo, ele proibia justamente a constituição de ídolos, quando a imagem é usada para ser idolatrada de fato, né? Tanto é que depois, quando o povo confunde as coisas e começa a querer adorar a imagem da serpente, a atitude é de quebrar a imagem, claro, porque ela mudou. O objetivo fugiu do objetivo. Não foi para isso que ela tenha sido criada, né? O povo começou a querer adorá-la. E aí foi necessário realmente mostrar ao povo que ali se tratava apenas de uma imagem, quando teve o seu objetivo desviado, digamos assim, né? Mas tudo isso você vai notando que esse segundo Concílio de Nicéia foi trabalhando, né, ao longo deste processo, e se você for notando, a doutrina da igreja vai começando a se tornar bem elaborada, bem desenvolvida, se assim bem pudermos perceber dentro desse processo, né, conforme nós notamos nesse concílio. É uma declaração que você encontra no Denzinger, no número 600, desse Concílio de Nicéia, vai dizer assim: nós, os padres conciliares, definimos com todo rigor e cuidado que a semelhança da representação da cruz, preciosa e vivificante, assim as venerandas e sagradas imagens pintadas, quer em mosaico, quer em outro material adaptado, devem ser expostas nas santas igrejas de Deus, nas alfaias sagradas, nos paramentos sagrados, nas paredes e mesas, nas casas e nas ruas, sejam elas as imagens do Senhor Deus, dos santos anjos, de todos os santos e justos. Perceba que bonito essa realidade que você vê, é como se você quisesse trazer mesmo o céu para a terra, né? Quando nós percebemos a imagem dos santos, daqueles que já contemplam a visão beatífica de Deus, e você percebe que a imagem em si, ela diz muita coisa, né? Se você notar, quando você observa uma imagem de Nossa Senhora das Graças, por exemplo, em que ela está lá com seus pés pisando a cabeça da serpente, quando você observa uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, que está olhando para o alto como quem a contemplar o Pai, como aquela que de fato, não tendo pecado original,
tem os seus olhos inteiramente voltados para o Pai. Quando você contempla, por exemplo, uma imagem de um santo como Santo Antônio de Pádua, como São Francisco de Assis, como Santo Afonso Maria de Ligório, como São Pio X, por exemplo, como São João Paulo II e tantos outros santos, você olha para a imagem e você vê que aquela imagem acaba te ensinando muita coisa, porque ela diz muito da vida do santo, de como ele viveu. Quando você olha para a imagem de um Santo Agostinho de Hipona, de um Santo Tomás de Aquino, de uma Santa Teresa d'Ávila, você vê que ela está com um livro na mão, como que a ensinar, né? Uma Santa Teresinha do Menino Jesus, a realidade das rosas, ela como uma carmelita. Você vê que a imagem, ela diz muita coisa a respeito da vida do santo e muitas vezes evangeliza. Quando você observa a imagem de São Miguel Arcanjo, de São Gabriel, dos anjos. Em geral, você vê os anjos santos anjos da guarda, podemos assim dizer, né? Imagem de São Rafael, arcanjo, onde se evidencia essas imagens. Você nota que diz muita coisa. Por isso que São João Damasceno, quando ele vai tratar desse tratado sobre as imagens, contra os iconoclastas, aqueles que querem de fato destruir as imagens, como também percebemos isso dentro do ramo protestante calvinista, que nós evidenciamos no século XVI, você vai notar que São João Damasceno vai dizer, né, que a imagem, por vezes, é para o iletrado, assim como a letra, como a Bíblia é para aquele que sabe ler. Assim como a Bíblia é para os letrados, as imagens são para os iletrados, para aqueles que, de fato, não sabem ler, são analfabetos, vamos assim dizer. Né? E você percebe que no século VIII, por exemplo, não era tão simples observar assim o caráter educacional do povo de Deus. Muita gente não sabia ler mesmo. Então as imagens, de fato, elas realmente ensinavam muito. Elas tinham um caráter pedagógico. São João Batista, você olha para a imagem de São João Batista, você praticamente vê ali o Evangelho escrito ali naquela imagem, mostrando quem era de fato São João Batista. Percebem a importância e o contexto com que as imagens, de fato, elas ganhavam importância e ganharam bastante importância também a partir dos decretos enunciados por meio deste segundo concílio de Nicéia. Do mesmo jeito, nós podemos ainda ir avançando, né? Nós estamos ainda falando aqui dos concílios ecumênicos e eu vou falar um pouco do oitavo concílio, que é o concílio de Constantinopla, o quarto concílio de Constantinopla, quarto e último concílio de Constantinopla. Né? Você nota que todos os concílios até agora foram sempre concílios do Oriente, né? Da área oriental. Nós já percebemos aí dentro do contexto do concílio de Constantinopla, o quarto concílio nesse caso, que na verdade chega a ser o oitavo, né? Você pode, inclusive, até como uma atitude pedagógica mesmo, você ir enumerando os concílios e ir anotando os concílios que eu vou falando, porque a ideia é nós chegarmos no 21º, que é o Concílio Vaticano II, né? Então, você nota que o concílio de Constantinopla, o quarto concílio de Constantinopla, acontece mais ou menos ali por volta do século IX, né? Se nós assim observarmos na época mesmo do Papa Nicolau primeiro, vamos dizer assim, entre Nicolau I e Adriano II, são os dois papas, principalmente Adriano II, se você for observar o quarto concílio de Constantinopla, ele versava mais sobre questões de caráter mais político, né? Questões políticas, tanto é que ele vai caracterizar ali e extinguir o cisma do patriarca Fócio de Constantinopla, que tinha desencadeado um cisma já por questões políticas, até mesmo como desdobramentos do iconoclasmo, porque o iconoclasmo, muitas vezes, esta heresia que o Concílio de Nicéia II havia condenado, esta heresia, muitas vezes, não foi bem aceita, né, as decisões do concílio. E aí isso acabou criando certas dissensões, inclusive as tensões entre a parte oriental da igreja e a parte ocidental da igreja. De fato, aí nós já estamos caminhando para um cisma muito mais sério, que vai acontecer no século XI, né, em 1054. Nós já vamos percebendo que as relações entre a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente, a este ponto aqui, já estão bastante tensas, já estão bastante difíceis. Tanto é que você já percebe que ocorre aí justamente um cisma, né, que está versando este quarto concílio de Constantinopla, justamente porque muitos não aceitavam as decisões do concílio anterior, o concílio de Nicéia II, né, mas no concílio de Constantinopla, o culto, a veneração, as imagens
foi de fato confirmado. Nós vamos notando toda essa abordagem, isso neste concílio. Você vai percebendo que os primeiros concílios da igreja versavam muito sobre questões ligadas a realidades bastante complexas da teologia, né? Mas você vai vendo que outros concílios vão versando sobre realidades de caráter também político, se assim bem pudermos evidenciar. Mas se notarmos, este concílio de Constantinopla IV foi o último concílio que nós observamos no Oriente. Praticamente agora todos os outros concílios, você pode notar isso, todos os outros concílios acontecerão no Ocidente, justamente porque acontece o cisma do Oriente, que dá surgimento às igrejas ortodoxas, né, no século XI, por volta do ano 1054, também por questões políticas, também por questões de vaidade soberba do patriarca de Constantinopla da época, que era Miguel Cerulário, que reclamava para si o direito de sé patriarcal, né? Pelo menos igual à sé de Roma, nós assim observávamos, não queria se submeter ao pontificado romano, à sé de Pedro, né? E aí acontece o cisma que perdura até hoje, né? Que deu surgimento às igrejas ortodoxas, mas na verdade nós vamos perceber que é todo um contexto histórico aí dentro desse processo. Mas a partir do próximo concílio, que já é o 9º concílio ecumênico, é o primeiro concílio de Latrão, nós vamos perceber que este concílio já é um concílio que acontece em Roma, né? No bairro, digamos assim, do Latrão, na Basílica de São João de Latrão, que nós observamos já em Roma, né? Então é um concílio, e os demais que se seguirão irão acontecer do lado agora ocidental, tendo em vista que o concílio de Latrão ele já acontece num tempo em que o cisma do Oriente, que dá origem às igrejas ortodoxas, já tem acontecido. O concílio de Latrão, o primeiro, ele acontece ali por volta do ano 1123, sob o pontificado do Papa Calixto II, né? Já é bem evidente, como já estamos em Roma aqui, que o Papa, de fato, ele está presente no concílio, presidindo, abrindo as audiências, as sessões do concílio e ainda por cima também orientando os trabalhos, né? Então, o Papa Calixto II, ele já se evidencia no Concílio de Latrão. Interessante observar que os concílios, quando eles eram no Oriente, o Papa não participava, né? O Papa mandava delegados papais, e por vezes desses delegados papais também presidiam o concílio ecumênico, né? Não todos, mas em alguns concílios eles eram presididos pelos delegados papais, para você ver a autoridade que era dada a eles, porque foram delegados, bispos que tinham sido enviados pelo Papa, né? A realidade mesmo de você observar a supremacia do ministério petrino, se assim bem pudermos perceber. Mas o primeiro concílio de Latrão, ele versava também sobre realidades um tanto quanto disciplinares, né? As realidades do Concílio de Latrão, principalmente no que diz respeito ao celibato dos clérigos, né? O celibato sacerdotal. O celibato sacerdotal é interessante observarmos, não é uma realidade dogmática, né? É uma realidade, digamos assim, disciplinar, né? Faz parte da disciplina da igreja. No Ocidente, adotar-se justamente o celibato sacerdotal. Por quê? Porque estava acontecendo uma série de circunstâncias naquele contexto, já no século XI, século XII, por exemplo, né? Em que nós vimos muitas situações de padres com filhos, padres casados, né? Era uma realidade assim que mesmo a igreja já determinando em outros concílios anteriores a realidade do celibato, mas por vezes não eram seguidos, né? Você vê muitos padres que se casavam, muitos bispos casados, então você nota que este concílio ele buscava de fato confirmar o celibato sacerdotal, tão evidenciado, tão, digamos assim, diante de uma conquista mesmo, né? Feita pelo grande Papa São Gregório VII, né? Um Papa da reforma mesmo que nós podemos observar no século XI, ali em meados do ano 1085, né? Nós vamos notar, ele lutou bastante com relação a essa realidade do celibato sacerdotal. Foi uma das questões que ele mais se dedicou no seu pontificado, como também no que diz respeito à questão de combater a simonia, né? A chamada simonia, que é aquela venda de cargos eclesiásticos, né?
a chamada questão das investiduras que nós observamos aí, que também foi combatido neste concílio de Latrão, né? Através da chamada Concordata de Worms, né? Que assegurava justamente à igreja esta liberdade na ordenação de seus bispos, porque por vezes o poder temporal estava ali querendo intervir na ordenação dos bispos, querendo indicar os próprios bispos. Imagine, então você vê esta realidade que o Concílio de Latrão buscou definir, para que nós pudéssemos, de forma assim, bastante efetiva, né, estarmos de forma honesta, inclusive, na escolha dentro do próprio clero, né? Isto ajudou bastante, inclusive, o desenvolvimento da igreja, já aí no século XI, no século XII, né? Especialmente no século XII, quando o Concílio de Latrão, o primeiro Concílio de Latrão, ele vai se evidenciando, né? Dentre outras realidades que nós podemos observar, o fortalecimento da disciplina eclesiástica, né? Nós podemos notar a confirmação, inclusive, até mesmo da eleição do pontífice, né? Confiada aos cardeais, né? Neste concílio também já tínhamos aí uma certa confirmação, porque isso já tinha sido definido pelo então Papa Nicolau II, né? No século anterior, ali em meados de 1073, a confiança mesmo da eleição pontifícia aos cardeais em conclave, né? Isto veio a surgir aí no século XI de forma assim oficial. Então nós vamos notando que isso foi confirmado no primeiro Concílio de Latrão. E nós também temos o segundo Concílio de Latrão, que acontece um pouco tempo depois, né? O primeiro Concílio de Latrão ocorre em 1123, o segundo Concílio de Latrão acontece em 1139. Sob o pontificado de Inocêncio II, né? Justamente para trabalhar também ainda confirmando esta realidade mesmo de ordenação, de organização mesmo do sacerdócio, né? Na tentativa mesmo de ir contra a simonia, contra a usura, contra a realidade mesmo dos padres que estavam em circunstâncias irregulares, né? Reafirmando, confirmando mesmo o celibato sacerdotal, tanto é que você vê que o espaço de um concílio de Latrão para outro concílio de Latrão foi muito pequeno, porque realmente houve essa necessidade que a igreja foi tendo de confirmar isso, para acabar de vez com essas realidades que estavam acontecendo naquele tempo, né? O humano administrando coisas divinas, né? Nós podemos perceber. Eis a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Una, santa, católica, apostólica, nem os pecados dos filhos da igreja conseguem manchar esta igreja, né? Que é santa, que é imaculada, podemos assim observar. Avançando um pouco com relação a isso, nós também podemos notar a questão do terceiro concílio de Latrão, já para irmos finalizando o nosso estudo de hoje, o terceiro concílio de Latrão que acontece ali em meados do ano 1179, sob o pontificado de Alexandre III. Você vê que ele também vai versar sobre toda esta realidade, inclusive ligada a disciplina da igreja. Inclusive neste concílio, é interessante observarmos que neste concílio em específico, né, se define, por exemplo, aquela realidade do conclave, de que o pontífice ele deve ser eleito apenas com a maioria simples de 2/3 de votos na eleição, né, para Papa, fixando-se ali qualquer recurso, podemos assim evidenciar as autoridades leigas, né, podemos dizer assim. Ou seja, resumindo toda aquela realidade em conclave, né? Para que não tivesse nenhum tipo de repercussão e nenhum tipo de interferência do lado de fora. Então você vai vendo que as questões normativas da eleição pontifícia vai se tornando mais claras aqui a partir desse terceiro concílio de Latrão, sob o pontificado de Alexandre III. Que a igreja também sofria muito, se nós observarmos sempre quando acontecia esse processo de eleição, muitas vezes interferências, né? Se nós formos estudar a história da igreja, nós vamos perceber justamente que a igreja sofreu bastante do ponto de vista do magistério pontifício, justamente por causa de interferências de certas famílias, interferências políticas, né? Interferências de condados, na eleição pontifícia, porque chegava um momento em que se percebia que o Papa era uma autoridade que conseguia até mesmo depor um imperador, então era um cargo, digamos assim, dentro do contexto social, né, do tecido social da época, era um cargo muito visado.
né? Inclusive por muitos lobos. Então, se nós percebemos dessa forma, nós notamos que muitas vezes na história da igreja tivemos homens que eram indignos, né, de estarem ali à altura da função que o ministério exigia. Então, nós notamos justamente toda essa condição. Então, cada vez mais se percebia esta realidade da eleição sendo confiada aos cardeais em conclave de forma ainda mais fechada, na tentativa de extirpar certos males que aconteciam na vida da igreja, né? Se nós assim evidenciarmos. Então, esse terceiro concílio de Latrão tratou muito disso, né? Desta realidade, inclusive também lutando contra algumas heresias que também iam surgindo, definição de disciplinas no que diz respeito às disciplinas das regras dos monges e cavaleiros regulares, que nós também observamos neste concílio de Latrão. E, para finalizarmos, né, o nosso programa de hoje, falando um pouquinho acerca do quarto concílio de Latrão, né? Esse quarto concílio de Latrão que acontece ali por volta do ano 1215, né? Sob o pontificado de Inocêncio III. Inocêncio III também foi um grande papa, onde o papado de fato atingiu um apogeu, podemos assim evidenciar, não apenas do ponto de vista de pompas, né, mas também do ponto de vista da autoridade pontifícia, em que realmente havia de todo ali um reconhecimento mesmo da autoridade pontifícia, e dentro desse processo, né, no concílio de Latrão, o quarto concílio de Latrão, você nota e aí já acontece a condenação de algumas heresias que surgiam também já nesse contexto. Heresias, inclusive, que atacavam a humanidade de Cristo, atacavam as realidades materiais do mundo, podemos assim dizer, da criação, né? E aí é condenado neste concílio uma heresia chamada de catarismo, né? Os cátaros, podemos assim observar, os albingenses, os valdenses, que são desdobramentos dos cátaros, né? Eram aquelas pessoas que negavam realmente a realidade da matéria, né? Tudo que fosse material era considerado como sendo impuro. Então, era considerado como sendo realidade própria vinda do pecado, vamos dizer assim. Então, isso atacava diretamente os sacramentos, por exemplo, né? Porque para a execução dos sacramentos eu preciso da matéria, né? No batismo tem a água, no batismo tem o óleo, né? No batismo você vai observar a realidade da veste branca, você vê a própria Eucaristia, que depende do pão e do vinho, né? Se você evidenciar. Então, atacando o catarismo, atacando a humanidade, a matéria, ele ataca também diretamente os sacramentos. E isso acabava levando a consequências tenebrosas do ponto de vista do tecido social da época. Porque atacando os sacramentos também atacava o matrimônio, também atacava a realidade da fecundidade do matrimônio. Então, entre os cátaros, por exemplo, não era possível que houvesse uma perpetuação da espécie, por exemplo, né, porque era tido por impuro, era toda uma realidade assim, de um puritanismo, podemos assim observar. Então, este concílio de Latrão, o quarto, ele acaba por condenar estas heresias, se assim evidenciarmos, como também, interessante observarmos nesse concílio, né? Você vai perceber que é um concílio que também declara de forma assim, bastante veemente a existência do demônio, se nós assim evidenciarmos, né? O Denzinger, no número 800, vai dizer muito claramente acerca da realidade do demônio. Ele diz assim: com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Você vai notando que se cria efetivamente também uma doutrina ali, né, dentro daquele contexto, no conhecimento mesmo das realidades espirituais, se assim bem observarmos. Nós vamos notar, inclusive, a profissão de fé na Eucaristia, se assim bem pudermos perceber, né, onde pela primeira vez ali no Concílio de Latrão, neste quarto Concílio de Latrão, pela primeira vez é utilizada a expressão transubstanciação, né, que é utilizada no Ocidente. As igrejas ortodoxas no Oriente não utilizam esse termo, né, não falam tanto acerca dessa terminologia, mas aqui no Ocidente se trabalhou muito a realidade da transubstanciação. É quando a metafísica começa a ser estudada de forma assim, muito mais profundidade. É o tempo que mais tarde aqui vai surgir a presença magistral de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nasce em 1225, vai até 1274, escreve que é uma
monumento, digamos assim, doutrinário, teológico, filosófico, inclusive vai desenvolver de forma cristológica, digamos assim, a metafísica de Aristóteles. Então você vê esta realidade aí também, tudo dentro desse mesmo contexto histórico, né? Inclusive até o termo transubstanciação, eu preciso entender o que é substância, né? Para que possamos compreender um pouco melhor essa realidade da transubstanciação. E é interessante também que nesse quarto concílio de Latrão se fixa normas, inclusive, sobre a disciplina, sobre a liturgia da igreja, inclusive neste concílio também são confirmados, né, os chamados mandamentos da igreja, que nós observamos também no Catecismo da Igreja Católica, são confirmados aqui, né, neste concílio de Latrão, em que se vê, por exemplo, o primeiro mandamento de ir à Santa Missa todos os domingos e dias de guarda, né? O segundo mandamento, confessar-se ao menos uma vez ao ano. O terceiro mandamento, comungar ao menos uma vez na Páscoa, né? Do Senhor. Quarto mandamento, jejuar e abster-se da carne, conforme manda a Santa Madre Igreja. Quinto mandamento, ajudar a Igreja nas suas necessidades, que de forma mais recente, né? Falam acerca do dízimo, pagar o dízimo segundo o costume de cada diocese, mas esse desenvolvimento dos mandamentos da igreja começa aí justamente de forma assim, muito efetiva, muito normatizada, né? Porque é algo que já existia, mas era mais normatizado agora no quarto concílio de Latrão. Muito bem, queridos irmãos, nós já vamos finalizando esse nosso estudo. É interessante percebermos que eu falei aí, não sei se você percebeu, não sei se você contou, foram 12 concílios ecumênicos até agora. Quando eu falo concílios ecumênicos, são concílios que remetem a toda a igreja, né? Que mexem, digamos assim, com relação à igreja universal, toda a igreja católica, né? Nós falamos aí inicialmente dos concílios que vieram do Oriente, que eram do Oriente, né? Niceia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, né? Estou sempre relembrando os concílios de Constantinopla, que foram 4 concílios, concílio segundo de Niceia, nós observamos, e falamos também sobre 4 concílios aqui de Latrão, né? Ainda teremos um outro concílio de Latrão, que será o 5º concílio de Latrão, mas acontecerá só no século XVI, no tempo do pontificado de Leão X. Nós vamos falar um pouquinho ainda na próxima aula, né? Na nossa última aula, inclusive, acerca desse conteúdo ligado à profissão de fé. Desde já, eu quero agradecer a você que chegou até aqui junto comigo. Eu quero louvar e bendizer a Deus pelo sim que você deu, pela oportunidade que você se dá de estudar um pouco mais acerca do magistério da igreja, para que você possa, de forma tranquila, efetiva, né? Também anunciar, exercer o papel mesmo de multiplicador, porque é para isso que nós estamos aqui, né? Para multiplicar nas catequeses, nas paróquias, né? Esse trabalho que nós desenvolvemos aqui é justamente para que você também possa levar adiante. Possamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, a Mãe da Sabedoria, a Sede da Sabedoria, e a Virgem Maria mesmo venha nos abençoar os nossos estudos, abençoar nossas vidas, abençoar tudo aquilo que fazemos, seja tudo para a maior honra e glória de Deus. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Sabedoria, Sede da Sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen.